Minhas queridas alunas e meus queridos alunos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso curso de História da Arte. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar quem conseguiu chegar até aqui. É um curso longo, mas um curso necessário. Tudo que vocês aprenderam até agora aí foi de extrema importância, tá? Então, para quem não me conhece, para quem está chegando agora no curso, prazer, eu sou o professor Victor Leão, sou professor de Música e Artes do Instituto Federal do Ceará, campus Itapipoca. E se você está chegando agora aí, talvez seja interessante você voltar aí para a primeira aula, tá? Nós estamos então na 12ª aula, que nós vamos tratar sobre a arte afro-brasileira. Nós teremos 14 aulas no total, tá? Na próxima aula nós iremos aí fazer uma apreciação musical, tá? Somente de música. Então nós apreciaremos aí músicas ameríndias e músicas afro-brasileiras também, certo? E na 14ª aula nós iremos abordar então a arte moderna, então, para encerrar o nosso curso, que vai até aí o fim da arte moderna, certo? Quem sabe aí futuramente em outros semestres aí eu dê continuidade ao curso aí com a arte contemporânea, tá? Mas por enquanto as nossas videoaulas irão até a arte moderna. Então vamos lá, primeiro slide aqui. Vamos começar falando aí sobre escravidão. Obviamente, não tem como falar sobre a arte afro-brasileira sem falar sobre escravidão, certo? Então, vamos ler o texto. A escravidão, ou escravatura, existe desde tempos remotos. Indivíduos de etnias inimigas eram escravizados, indivíduos aprisionados em guerra, pessoas endividadas, dentre outros motivos. Existiam escravos em diversas regiões, no Egito Antigo, na Grécia Antiga, no Império Romano, entre os povos eslavos, entre os hebreus, nos povoados ameríndios pré-colombianos, nos povoados africanos, dentre outros, certo? Então, essa prática era uma prática comum, na verdade, ela se tornou menos comum, mas ainda existe escravidão, certo? Hoje em dia ainda existe escravidão, em pleno século XXI, o 21º. Mas acontece que, né, como a gente vai ver aqui no próximo slide, os colonizadores, né, usaram e abusaram aí imensamente aí da mão de obra escrava para poder aí colonizar então essas regiões americanas, né, para fazer as colônias, né, colonização. Então vamos lá, vou ler aqui o texto. As cidades americanas foram construídas por mão de obra escrava. Certo? Isso inicialmente, obviamente, no tempo da colonização, tá? Africanos escravizados foram trazidos através dos chamados navios negreiros, assim como indígenas nativos foram escravizados, embora em menor número, certo? Então, primeiramente aqui, a gente evita, hoje em dia, a gente tem mais essa consciência e a gente evita falar escravos. As pessoas não são escravas, elas foram escravizadas, certo? Então são africanos escravizados. É melhor eu me referir como africanos escravizados do que escravos, porque elas não são escravas, elas foram escravizadas, uma situação que elas foram submetidas, certo? Então diversos milhares, né, de africanos que foram escravizados aí foram trazidos através dos chamados navios negreiros, tá? Que era acho que vocês devem lembrar aí quando vocês devem ter abordado aí na disciplina de história, certo? Era uma situação assim inumana, não é? Na verdade, nem outros animais devem ser tratados dessa forma, não é? Quando eu falo outros animais, eu estou falando assim que o ser humano é um animal e os outros animais são outros animais, tá? Então eu sempre gosto de chamar os outros animais de outros animais, lembrando que a nossa situação, nós também somos animais, tá? Nós somos Homo sapiens sapiens. Então nem outros animais como cachorro, seja lá qual for o animal, porco, vaca, nem outros animais merecem tratamento dessa forma, né? Serem postos em um navio dessa forma, sem a mínima condição. Imagine então o ser humano, tá? Independentemente da etnia, não faz o menor, na verdade não faz o menor sentido fazer diferença aí, tratar as pessoas diferentemente de acordo com a etnia, de acordo com a cor da pele. Isso aí já é um debate aí que eu creio que todos vocês aí já devem vivenciar esse debate, né? Porque é um debate bem presente hoje em dia na mídia, né?
Não, ainda bem que é um debate bem presente na mídia, porque há tempos atrás existia, décadas atrás, existia muito essa afirmativa equivocada, né, essa ideia equivocada de que no Brasil não existe racismo, que hoje em dia nós sabemos, né, na verdade nós sempre soubemos, né, mas hoje em dia está mais evidente que o racismo no Brasil é muito grande, na verdade. Ele só é um racismo que acontece de forma diferente do que acontece em alguns outros países, como por exemplo nos Estados Unidos. Mas ele existe, ele é grande e ele está presente em nossas vidas todo dia, tá? Embora algumas pessoas ainda insistam em continuar nessa ideia aí errônea, equivocada de que não existe racismo no Brasil. Então, eu acabei de ler aqui, assim como indígenas nativos foram escravizados, também, então ameríndios também foram escravizados, tá? Não foram poucos, foram muitos, mas comparado ao número exorbitante aí de africanos escravizados, então a gente pode aí considerar um número bem menor, então, de indígenas nativos aqui das regiões americanas. Com o aumento da demanda portuguesa por escravos africanos, o comércio se intensificou, o que levou ao aumento da captura e venda de indivíduos escravizados. Então, não só portugueses, tá? Não só os portugueses. Eu estou citando aqui os portugueses porque eu estou me referindo especificamente aqui com a colonização portuguesa, tá? Que foi a colonização que nós sofremos, aí, pelo menos em quase a totalidade aí do período colonial do Brasil, tá? Embora outros países aí, outras nações colonizadoras também como é que eu posso falar, atuaram aqui no Brasil, mas em grande parte aí foram os portugueses. No total, os portugueses trouxeram cerca de 5,8 milhões, ou seja, quase 6 milhões de africanos escravizados. Quase metade do total de escravizados trazidos para todas as três Américas, sendo o maior número dentre todas as nações colonizadoras. Então esse número aí, 5,8 milhões, foi quase metade do total de escravizados, certo? Aí, não lembro se foram 13 milhões, 12 milhões, alguma coisa. Foi aproximadamente isso, de africanos escravizados que foram trazidos, né, para as Américas, tá? Aí, nesse período aí de invasão das Américas e colonização das Américas. E desse número aí, a maior parcela corresponde aí a que os portugueses trouxeram, certo? Então, foi uma situação muito grave, uma situação muito, como é que eu posso falar? Muito triste, na verdade, né, o que houve. Então vamos lá, dando continuidade aqui. Indivíduos de diversas etnias africanas foram trazidos para o Brasil. Bantus, principalmente de Angola, Congo e Moçambique, Tis, de Gana, e dentre outras etnias aí. Então foram várias etnias, na verdade. Foram aí pessoas de várias regiões, de várias etnias aí do continente africano, tá? Apesar de algumas autoridades católicas se pronunciarem contra a escravidão, como os papas Eugênio IV e Pio II, era grande o número de sacerdotes católicos que defendiam a escravidão, como a Ordem dos Beneditinos. Então, os beneditinos aí, em sua quase totalidade, a maioria dos beneditinos, eles apoiavam a escravidão, certo? Ao contrário, por exemplo, aí da maioria dos jesuítas, que era contra a escravidão, que é o que eu vou falar aqui na próxima frase. O tema estava longe de ser um consenso na igreja. Alguns jesuítas eram contrários à escravidão dos índios, o que acabou culminando na lapidação, ou seja, apedrejamento, maltrato, expulsão e exílio destes pela população revoltada, pela população brasileira. Faltou um brasileiro aqui, revoltada. Certo? Isso aconteceu aí em São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, tá? Foi o que aconteceu aí. Esse evento é chamado de a botada fora dos padres, ou alguma coisa assim. O bota fora dos padres, a botada dos padres fora. Pronto, é esse o nome. O que foi aconteceu? Chegaram alguns jesuítas aqui no Brasil, certo? E eles queriam aí executar uma bula do Papa. Se não me engano, era o Papa Urbano VIII. Isso, era o Papa Urbano VIII. Ele tinha feito uma bula, uma espécie de decreto, né? Uma recomendação aí instituindo que deveria ser restituída a liberdade dos ameríndios, dos indígenas daqui,
do Brasil. Não deveria haver essa escravatura, essa escravidão dos índios. Então esses jesuítas chegaram aqui para executar essa ordem, né? Para trazer isso para o Brasil, para notificar as pessoas que os índios deveriam voltar a ser livres. O que foi que aconteceu? A população de São Paulo, né, e posteriormente a do Rio de Janeiro, ficou revoltada, absurdamente revoltada com isso, a ponto deles quererem matar esses jesuítas, tá? E os jesuítas tiveram que se refugiar em um colégio, em uma escola, até um dia aí que isso culminou aí na população revoltada que chegou lá armada na escola para matar os padres. Você imagina essa situação absurda. Os padres queriam apenas que os índios fossem libertos, né? Deixassem de ser escravos, de ser escravizados, de acordo com a ordem do Papa, ou seja, a autoridade máxima aí da Igreja Apostólica Romana. E a população aí que se intitulava católica, né? Porque a população brasileira nesse período era praticamente formada por somente católicos, tá? Ainda hoje a maioria ainda é católica, população brasileira. Então, pessoas que se intitulavam católicos se revoltaram com isso e quiseram matar, a ponto de querer matar aí os padres jesuítas. Você imagina aí que situação incoerente e absurda, né? E isso inclusive foi repetido no Rio de Janeiro também. Aconteceu uma situação semelhante no Rio de Janeiro, tá? Então é isso. Passando para o próximo slide, então vamos aí para o próximo tema, que são as religiões afro-brasileiras, tá? Primeiramente aí eu peço aí eu peço aí maturidade de todos, tá? Eu sei que nós temos aí todo tipo de telespectador, eu tenho todo tipo de aluno e aluna, tá? De diversas religiões aí, desde de agnósticos, ou seja, pessoas que não têm religião, a religiosos liberais, que são pessoas mais, como é que eu posso falar, mais... não estou sabendo falar agora, mais flexíveis. Inclusive aí eu não sei se tem, mas pode ter algum aluno ou alguma aluna aí que num contexto religioso mais radical, tá? Então, peço maturidade aí. Em que ponto? Maturidade e respeito aí, porque nós vamos abordar as religiões afro-brasileiras, que eu sei sim a situação de alguns religiosos mais radicais, que não podem nem ouvir falar o nome de um orixá, ou o nome de alguma religião afro-brasileira, não pode nem ver um praticante de alguma religião afro-brasileira que já vira o rosto, já se retira do local. Então eu sei que isso existe, tá? Eu espero do fundo do meu coração que não seja o posicionamento de nenhum de vocês, tá? Então eu peço maturidade aqui. Nós abordamos diversas religiões, tá? Eu falei sobre diversas religiões, não tem como falar sobre arte sem falar sobre religião. Então nós já abordamos aí diversos pontos, diversos temas aí, como por exemplo do cristianismo primitivo. Nós abordamos diversas questões da Igreja Católica, falamos sobre a reforma protestante, certo? Falamos sobre diversas religiões aí, até sobre budismo também. Então chegou o momento de a gente falar um pouco sobre as religiões afro-brasileiras, tá bom? Então vamos lá. Antes da chegada do cristianismo e do islamismo no continente africano, já existiam diversas religiões ancestrais no continente. Algumas delas existem até hoje em diversas regiões africanas. Com a chegada dos africanos escravizados ao Brasil, estes acabaram formando novas religiões que harmonizaram as diversas crenças e mitologias que eles criam no continente africano. Esse criam aqui é do verbo crer, tá? Não é do verbo criar não, tá? Então, vamos entender isso até aqui, o que eu escrevi. Como esses africanos escravizados foram trazidos ao Brasil de diversas regiões diferentes do continente africano, eles eram de diversas etnias diferentes. Então, cada etnia lá na África tem uma crença, tem uma mitologia diferente, tá? Eles cultuam entidades diferentes, tá? Eles têm músicas, cânticos diferentes, vestimentas tradicionais diferentes. Então, cada etnia possui uma respectiva cultura, uma cultura característica, tá? Então, o que acontece? Quando esses indivíduos de etnias diferentes foram trazidos ao Brasil,
Eles se uniam porque eles estavam na mesma condição, né? Nessa condição aí, inumana da escravatura. Então eles passaram a se unir e aí houve essa harmonização, certo? Entre essas culturas originalmente diferentes deles, certo? Só que essas culturas tinham pontos semelhantes, certo? Tinham pontos de semelhanças e pontos divergentes. Então eles acabou havendo essa harmonização dessa cultura deles, da mitologia, da religião, das práticas, dos rituais, certo? A ponto de formar aí novas religiões que nós chamamos de religiões afro-brasileiras. O maior exemplo é o candomblé, uma religião que surgiu em território brasileiro, mas é constituída principalmente por elementos característicos das mitologias africanas ancestrais ou originárias, tá? É exatamente isso que eu falei agora. O candomblé, ela não é como é que eu posso falar? Uma religião que existe na África, tá? Ela é uma religião que se formou aqui no Brasil, mas se formou aí como consequência da harmonização aí dessas religiões de matriz africana, tá? Essas religiões africanas. Outro exemplo de religião brasileira que sofreu forte influência das crenças de matriz africana é a Umbanda, que também sincretizou elementos do catolicismo, do kardecismo. Para quem nunca ouviu falar do kardecismo, é o espiritismo de Allan Kardec, o espiritismo que se originou na França, tá, no século XIX, século XIX, e também de culturas ameríndias brasileiras, ou seja, também sincretizou elementos aí dos ameríndios, tá, dos indígenas brasileiros, certo? Então, como a gente já abordou em diversos pontos do nosso curso, nós já vimos que, na verdade, toda cultura ela é sincrética em determinado ponto, né? Em determinada quantidade. Então, nada surge do nada, tá? Nenhuma religião surgiu do nada, nenhum estilo musical surgiu do nada, nenhum movimento artístico surgiu do nada, tá? Todos eles sincretizaram, alguns mais, alguns menos, mas todos eles sincretizaram coisas, elementos e características de coisas já existentes, tá? Então isso aconteceu, por exemplo, no catolicismo. O catolicismo ele sincretizou aí questões da cultura e da mitologia judaica. Ele sincretizou também questões da mitologia, como a gente já abordou, da mitologia greco-romana e dos costumes greco-romanos, tá? Isso também aconteceu, por exemplo, que a gente está abordando agora com a Umbanda, que sincretizou então elementos aí das religiões, de algumas religiões africanas. Também sincretizou elementos do catolicismo, certo? Do catolicismo brasileiro, né? E do kardecismo também, porque o kardecismo, na verdade, é uma religião bem presente aqui no Brasil também, tá? Mais comumente chamado de espiritismo. Eu estou adotando aqui o termo kardecismo para fazer essa diferenciação aí de outras religiões que estão adotando o termo espiritismo, tá? Como a própria Umbanda, ela se rotula agora como um espiritismo, tá? Então, a gente tem que respeitar, isso é uma decisão deles. Então, como existem vários espiritismos, a gente tem que, eu acho que é necessário, então, fazer essa diferenciação, chamando o espiritismo aí, que se originou na França, com Allan Kardec, de kardecismo, tá? E também sincretizou elementos aí das culturas, de algumas culturas aí ameríndias. Então, aqui temos uma foto, tá? De indígenas africanos, que são sacerdotes do orixá Obatala, orando em um templo localizado em Ife, na Nigéria. São indígenas da etnia Yorubá, do continente africano. Agora eu fiquei na dúvida se eu escrevi errado aqui, se tem esse U depois desse O. Eu acho que não tem, acho que é Yorubá. Mas fica essa dúvida aí. Então eles estão orando aqui, certo? Eles estão reunidos aqui num local, fazendo uma oração. Nós podemos ver aí pinturas corporais, ornamentos, né, colares com alguns escritos aqui, né? Esse tipo de chapéu aqui na cabeça parece ser de palha, não, na verdade parece ser de algum tecido, né? De um bordado, não sei, alguma coisa assim. E eles estão aí nessa posição de oração, né, com as mãos unidas e orando aí para a divindade aí Obatala, tá? Que é um orixá. Orixá, na verdade, nada mais é do que uma divindade
aí das religiões de matriz africana, tá? Das religiões africanas e das religiões afro-brasileiras também. E aqui nós temos outra foto, certo? De 2018. Eu vou ler aqui a legenda. Umbandistas e candomblecistas comemorando no Museu da República, no Rio de Janeiro, após o extinto Ministério da Cultura fazer uma pesquisa em 2018 que constatou a existência de 330 terreiros na capital brasileira. Então, em 2018 foi feita essa pesquisa, que se constatou então que somente na capital brasileira, apenas na capital brasileira existem 330 terreiros. O que são os terreiros, para quem não sabe? São justamente esses locais aí que são feitos os cultos aí, as reuniões aí dos religiosos dessas religiões afro-brasileiras, tá? Nós temos aí, por exemplo, as capelas, as igrejas católicas, nós temos aí as alas mormons, nós temos aí os centros espíritas e nós temos os terreiros afro-brasileiros, certo? Das religiões afro-brasileiras, de matriz africana. Então é basicamente isso, certo? Deixa eu dar um zoom aqui. Essa foto aqui é maravilhosa, né? Tem muitos detalhes, certo? Nós vemos aqui essas, acho que são todas mulheres, né? Parece que tem um homem lá atrás, alguns homens lá atrás. Mas essas mulheres aqui carregando então esses potes de cerâmica aqui com flores brancas, certo? Quase todas elas com a veste 100% branca, tá? Algumas aqui com algumas saias coloridas também ao fundo aqui. Com esses turbantes também, a maioria dos turbantes, não sei se existe um termo mais específico, tá? Estou chamando de turbante aqui como uma forma genérica de chamar. Alguns são coloridos, a maioria é branca, tá? Então é isso. Maravilhosa essa foto aqui, representando então um momento aí muito importante, né? Não só para as pessoas aí dessas religiões de matriz africana, mas para todo o Brasil, né? Um momento aí importante aí para combater esse racismo, né? Esse preconceito que existe, que é muito forte no Brasil, tá? É muito ainda forte isso aqui no Brasil, que é muito triste, tá? Porque se nós acreditamos em um Estado laico, né? Que na verdade não considero o Estado brasileiro ele 100% laico, tá? Eu não considero, na verdade, isso seria o ideal, que fosse laico, que o Estado não favorecesse nenhum posicionamento religioso em detrimento de outro posicionamento religioso, mas a gente sabe que na prática isso não acontece, o Estado não é integralmente laico. Inclusive aí não é incomum, não é raro aí, por exemplo, a polícia invadir terreiros dessas religiões, certo? Sem nenhum motivo, desrespeitando completamente aí os cultos dessas pessoas, tá? Imagina aí a igreja invadir uma igreja, a polícia invadir uma igreja católica interrompendo uma missa, que absurdo seria, não é? Seria extremamente absurdo, pois isso acontece, isso não é muito incomum de acontecer, tá? Inclusive existiram vários acontecimentos aí, como pessoas apedrejando esses locais, esses terreiros, tá? Não só terreiros, como centros espíritas também. Isso é muito triste, esse extremismo religioso, esse radicalismo religioso é muito triste, tá? Se a gente quer respeito, a gente tem que respeitar. Se a gente quer liberdade religiosa não é só para minha religião, é para todas as religiões, tá? Se você prega liberdade religiosa somente para a sua religião, você está equivocado, tá? Você está com um discurso aí incoerente, posso até dizer, talvez até falacioso, tá? Liberdade religiosa é liberdade para todas as religiões, não é só para a sua, certo? Se você está pregando liberdade religiosa só para a sua religião, você não está pregando liberdade religiosa. Ok, então vamos lá. Vejamos essa estátua aqui maravilhosa de Iemanjá, localizada atualmente no Museu Afro-Brasil, em São Paulo. Também chamada de Dona Janaína e Mãe d'Água no Brasil, Iemanjá é uma orixá da fertilidade dos rios e dos mares. Além dos países africanos e do Brasil, Iemanjá também é cultuada em outros países sul-americanos, no Caribe e nos Estados Unidos da América.
Então não é só no Brasil, tá? Não é só no Brasil e nos países africanos também, certo? Existem outros países sul-americanos, tá? Da América do Sul, no Caribe também, que fica aí na América Central, e inclusive nos Estados Unidos, que fica na América do Norte. No Brasil é comum o sincretismo da orixá com Nossa Senhora da Conceição, uma das representações de Maria, Mãe de Jesus. Ficou faltando aqui, poderia ser uma das representações católicas de Maria, Mãe de Jesus. Então, existem diversas representações, diversas manifestações aí da orixá Iemanjá aqui no Brasil, certo? Inclusive, temos representações dela branca, certo? Como temos representações dela preta. Nesse caso aqui, vemos aqui ela mais próxima aí de como era originalmente, né? De como é originalmente na África, tá? Que é Iemanjá preta, certo? Mas temos também no Brasil Iemanjá branca, devido aí a esse sincretismo aí, na verdade, com diversas Nossas Senhoras, né? Aqui eu citei a Nossa Senhora da Conceição como exemplo, mas existem diversas Nossas Senhoras, a Nossa Senhora Imaculada, Nossa Senhora da Conceição, então todos elas representam aí, são características diferentes aí, atribuídas a Maria, Mãe de Jesus, tá? Então existe esse sincretismo também de Iemanjá com Maria, certo? Então é plural, o culto a Iemanjá é plural, certo? Existem várias formas de culto, existem várias representações diferentes. Nesse caso aqui temos então essa representação, tá? Mais próxima do original, tá? De Iemanjá aqui com essa coroa, certo? Com o rosto parcialmente coberto aqui dessa espécie de miçanga, uma espécie de ostras aqui, não sei exatamente o que seria isso, parecem ser pérolas, né? Ostras não, perdão, pérolas, parece ser uma malha de pérolas aqui, trançadas aqui, cobrindo aqui os olhos de Iemanjá, certo? Temos aqui essa coroa de búzios, vocês podem visualizar os búzios, no meio tem uma estrela azul, muito bonita, por sinal, e esse vestido aqui azul, com esse bordado aqui, esse bordado não, essa renda aqui no final, certo? Com muitos detalhes de búzios. Os búzios são muito presentes aí nas religiões de matriz africana, certo? Nós temos aqui também, parece ser um artefato aqui na mão direita, que Iemanjá está segurando, com búzios também, e a mesma estrela azul. E no braço esquerdo temos um buquê aqui, um buquê de brancas aqui, com pérolas no meio, sendo segurado aí pelo braço esquerdo de Iemanjá, tá bom? Então, como eu já disse aqui no texto, Iemanjá, que também é chamada aqui no Brasil de Dona Janaína e de Mãe d'Água, tá? Ela é então uma orixá, uma divindade, tá? Da fertilidade, dos rios e dos mares. E vamos passar então para a música afro-brasileira, tá? Na verdade eu queria falar sobre outros orixás, um pouco mais sobre a religião, mas para o vídeo não ficar muito, para a videoaula não ficar muito extensa, então como é que eu posso falar? Eu foquei aqui em Iemanjá, né? Então, vamos lá, lendo o texto. Diversos gêneros musicais ouvidos até hoje são herança da cultura afrodescendente. É o caso, por exemplo, do blues, do jazz, do boogie-woogie, do funk, do soul, do rock, dentre outros, ou do rock, pronunciando em português, não é? Então, todos esses gêneros que eu citei e muitos outros, eles são de matriz africana, tá? Eles possuem influência de ritmos, de estilos africanos, ou eles foram criados pelos africanos que foram trazidos para cá, os africanos escravizados, né? Ou até africanos livres depois, né? Nós tivemos diversos africanos livres depois, graças à abolição da escravatura, da escravidão. Então todos esses gêneros aqui, na verdade eu comecei citando esses gêneros aí internacionais, né, de outros países. Então muita gente não sabe disso, mas o blues, o jazz, o boogie-woogie, o funk, o soul, o rock, todos eles no início aí, no início da sua criação, eles foram criados graças então aos afrodescendentes, tá? No Brasil temos o lundu,
o maxixe, o samba, choro, maracatu, congado, dentre outros. Inclusive, outros gêneros que eu não citei aqui, tá? Eu citei aqui os mais tradicionais, mas inclusive gêneros aí mais atuais, como por exemplo o funk brasileiro, né? Tanto o funk carioca como o funk aí paulista e as diversas outras aí ramificações que devem ter hoje em dia, né? Que não estou muito atualizado quanto a isso, mas o funk, ele também nós podemos considerar como estilo afro-brasileiro, tá? E aí outros também, como por exemplo o samba rock, que por exemplo nós temos aí o famoso Jorge Benjor também, né? Jorge Benjor, nós também temos aí Tim Maia também, né? Que a música que ele fez aí tem essa influência aí do funk estadunidense, da soul music estadunidense também, do rock também, certo? Então tudo isso aí é música afro-brasileira. Esses últimos exemplos que eu estou citando, tá? No caso aqui do texto eu citei estilos mais antigos, tá? Mais tradicionais, lundu, maxixe, samba, choro, maracatu e congado. Dentre outros, existem diversos outros, tá? Então vamos falar um pouco sobre o samba, certo? A gente não vai ouvir nessa aula, tá? Eu expliquei no comecinho do vídeo, vamos deixar a próxima aula então para fazer essa apreciação musical de música ameríndia, tá? E de música afro-brasileira também. Então, por enquanto, nós vamos somente falar sobre. O samba teve sua origem no início do século XX. Entretanto, suas influências remontam ao Brasil colonial e imperial. O coco, a sambada, o tambor de crioula, o lundu e o fandango são alguns exemplos de gêneros musicais que influenciaram o samba. É um dos fenômenos culturais mais importantes do Brasil. Tem como características o ritmo marcado em semicolcheias no compasso binário, o uso frequente de síncopes e de instrumentos característicos como surdo, pandeiro, violão, cavaco, repique, tamborim, ganzá, cuíca, dentre outros. Tá? Então o samba é muito conhecido, né? No Brasil inteiro, no mundo inteiro, na verdade. O samba brasileiro é muito conhecido, né? O carnaval, que é a festividade aí que envolve o samba, tá? Então nós temos esse samba de carnaval, certo? Mas também temos sambas aí mais tradicionais, certo? Existem diversos estilos, diversos gêneros de samba, tá? Tem partido alto, temos diversos gêneros de samba, não é somente um, tá? Não existe somente um tipo de samba, existem vários, tá? Mas eu falei de uma forma aqui geral, tá bom? Então, citei aqui no texto alguns gêneros aí que influenciaram no surgimento do samba, como o coco, a sambada, o tambor de crioula, o lundu, o fandango, que são gêneros mais antigos que existiam aí antes do início do samba, tá? E que influenciaram fortemente aí na criação desse gênero musical. E vamos falar um pouco sobre o maracatu, certo? Mais um gênero musical aqui, que também é uma festividade, também é uma celebração, tá? Então, tanto o samba como o maracatu são gêneros musicais, mas também são festividades, tá? Envolvem música, envolvem dança, envolvem pinturas corporais, envolvem trajes típicos, característicos, tá? Então, vamos lá. Tudo se iniciou ainda em Portugal, com a chegada dos africanos escravizados no fim da Idade Média, no século XV. Muitos deles passaram a associar a imagem de Nossa Senhora, Maria, a Ifá, oráculo da orixá Orumilá, ou a orixá Iemanjá, como a gente já conversou sobre, como eu já expliquei aqui. Então esse sincretismo aí já havia em Portugal, certo? Já no século XV já havia esse sincretismo. Formaram irmandades e construíram igrejas onde podiam cultuar essa entidade sincretizada com elementos africanos e católicos. Enquanto os católicos europeus faziam rituais ensinando a execução de Jesus, a chamada Paixão de Cristo, os africanos e afrodescendentes tinham seus próprios rituais, onde faziam a coroação dos reis de Congo e outras encenações. Tá? Na verdade, os africanos e os afrodescendentes também participavam da Paixão de Cristo, né? Mas participavam de uma forma mais, como é que eu posso falar? Mais passiva, né? Porque eles, como indivíduos que eram marginalizados, ainda são marginalizados até hoje, muitos afrodescendentes, tá?
Então eles se mantinham aí somente como espectadores, já na maioria dos casos somente assistiam, eles não participavam ativamente, não faziam aí essa encenação, esse ritual, certo? Ou pelo menos era difícil que isso ocorresse, tá? Não posso falar que nunca houve, tá? Teria que fazer uma pesquisa extensa aí para ver se não existiu nenhum caso. Mas na verdade não era comum que isso acontecesse. Então eles passaram então a fazer os seus próprios rituais, tá? Suas próprias encenações, suas próprias celebrações, festividades, onde faziam, por exemplo, a encenação aí da coroação dos reis de Congo, certo? E outras encenações, certo? Situação semelhante ocorreu no Brasil. Em meados do século XIX, já havia celebrações como o Alto dos Reis de Congo, onde ensinavam os combates entre Congo e Angola. Tais celebrações deram origem posteriormente ao maracatu, ao reizado e outras manifestações. O maracatu é uma festividade com música, dança e encenação características. Já falei sobre isso. Então não é só música, é música, dança, encenação, pintura corporal, roupa típica, diversas outras questões. Existem diversas manifestações do maracatu, sendo o maracatu do Ceará diferente dos estilos de Pernambuco. Diferentemente dos maracatus de Pernambuco, como o maracatu nação e o maracatu rural, o estilo cearense é mais lento e mais marcado, certo? Então, enquanto o maracatu cearense a gente tem aquele ritmo característico, aquele tum-tum, tum-tum, pá, tum-tum, tum-tum, pá. Esse é o ritmo característico aí do maracatu cearense. Então, no maracatu de Pernambuco, ele é muito mais rápido, certo? Tem até certa semelhança rítmica aí, talvez um pouco com o frevo, certo? Então, ele é bem diferente aí do maracatu cearense. Inclusive, existe mais de um estilo aí de maracatu pernambucano. Eu citei aqui o maracatu nação e o maracatu rural, que são os dois mais importantes. Então, focando então no maracatu cearense, que é o nosso maracatu, ele é patrimônio cultural do estado do Ceará, atingindo seu formato atual em aproximadamente 1930, ou seja, aproximadamente na década de 30 do século passado. Ele tem como instrumentos característicos o tarol, a alfaia, o ferro, o agogô, dentre outros. No maracatu pernambucano também é comum o uso de ganzás e chequerês. Então, vamos ver aqui algumas fotos, tá? Algumas fotografias aqui. Deixa eu dar um zoom aqui nessa fotografia aqui ótima, maravilhosa, dessas pessoas aqui, então, fazendo essa celebração, essa festividade aqui do maracatu, certo? Temos aí essas roupas características com muito dourado, muito vermelho, muito branco, muitos colares, certo? Temos essa jovem aqui segurando essa boneca, né? Uma boneca preta, certo? E que traz toda essa representatividade para as crianças pretas brasileiras, certo? É importante, tá? Que exista essa representatividade, que as crianças pretas possam ter bonecas pretas, bonecos pretos. É importante também para as crianças brancas também terem, tá? Bonecas pretas, bonecos pretos também, tá? Na verdade, eu acho importante aí, eu acho muito importante, na verdade, que as crianças possam ter bonecos e bonecas pretas, pretos, brancos, tá? Se existe também asiáticos, bonecos ruivos, tá? Bonecos loiros também. Eu acho importante, na verdade, que as crianças tenham aí bonecos de diversas, se assemelhando a diversas etnias, né? Mas aí é importante que a criança ela tenha principalmente bonecos e bonecas da sua cor, da sua etnia, do seu fenótipo, tá? Para poder se sentir representada. Então é importante, aí, por exemplo, heróis também, né? Do mundo dos heróis é importante, por exemplo, Pantera Negra, que é um herói preto, é importante a existência dele para as crianças pretas se sentirem representadas, tá? Ok, então vamos ler a legenda aqui. Bloco Pernambucano de Maracatu Nação. Então isso aqui é em Pernambuco, tá? O maracatu é uma das mais importantes manifestações culturais brasileiras.
representa muito mais do que uma simples festa. É uma herança secular, certo? Então é isso. E aqui vemos também aqui transeuntes aqui na calçada aqui, como é que eu posso falar? Apreciando então essa festa, não é? É uma grande festa. Aqui mais um exemplo de maracatu pernambucano. Bloco pernambucano de maracatu rural. Então aqui nós temos, na primeira foto, nós tivemos um exemplo de maracatu nação e aqui um exemplo de maracatu rural, que difere não só no estilo musical, difere também aí nas vestes, nas danças, certo? Que são características. Então, maracatu rural que possui certas diferenças, teve um erro de digitação meu aí, que possui certas diferenças do maracatu nação e do maracatu cearense. Na fotografia podemos ver as vestes coloridas características. Então olha só que espetáculo aqui de cores, certo? Passando uma moto barulhenta aí. Então, olha só que espetáculo aqui essa roupa altamente colorida aqui, certo? Brilhosa, altamente brilhosa e colorida, brilhante e colorida, certo? Essas, como é que eu posso falar aqui? Esses retalhos aqui também, certo? Com essas cores aqui xadrez também. E aqui essa espécie de, como é que eu posso falar isso aqui? Eu creio que para mim, na minha visão, esse grande turbante aqui colorido, certo? Para mim aí deve ter surgido aí como herança, aí, como uma espécie de tentativa aí de reproduzir palha, tá? Porque nós temos tanto nas culturas ameríndias como nas culturas africanas, nós temos então essa vestimentas características que as pessoas se vestem aí completamente de palha, se cobrem de palhas secas, tá? Dessas palhas finas secas, tá? Aqui no caso parece que essa palha foi substituída então por essa, como é que eu posso falar aqui? Por esse produto aqui artificial, né? Que é colorido. Aqui no caso esse roxo vibrante aqui. Lá atrás nós temos dourado, certo? Aqui um rosa aqui bem vibrante também. Aqui um prateado nesse sujeito aqui, certo? Um prateado, então é muito colorido, tá? Então temos aqui esses indivíduos aqui fazendo então essa manifestação cultural, né? Lá em Pernambuco, desse maracatu rural, muito bonito, inclusive, tá? Muitas cores, me faz lembrar um pouco algumas manifestações culturais chinesas tradicionais, né? Que também é bastante colorida, me faz lembrar, tá? Apesar de não ter nenhuma influência direta, mas me faz lembrar pelas cores, tá? Aqueles dragões coloridos que eles confeccionam para as festividades deles, tá? Para o Ano Novo Chinês e para todas as festas. Então, essa fotografia aqui me faz lembrar de alguma forma então as festividades chinesas tradicionais também. Ok, passando para a próxima fotografia, nós temos aqui um exemplo então de um bloco cearense de maracatu. Podemos visualizar as roupas características, a coroa e a pintura facial com negrume, certo? Então é comum também aqui no maracatu cearense, tá? Eu não sei se no maracatu de Pernambuco isso também existe, mas no maracatu cearense é comum que as pessoas pintem o rosto de preto, tá? Com essa substância que eles chamam de negrume, tá? Então isso não esse fato aqui, essa pintura facial, não uma... Porque tudo depende da intenção, né? A intenção aqui no maracatu cearense é justamente de reverenciar aí os ancestrais africanos, tá? De uma forma de respeito, tá? De lembrar os ancestrais africanos, tá? Que deram origem então a essa manifestação cultural que é o maracatu, certo? Então não é nenhuma forma de querer, como é que eu posso falar? De querer caricaturizar ou de querer debochar as pessoas de pele preta, tá? Porque, como eu falei, tudo depende aí da intenção, certo? Então, é muito perigoso quando... É muito delicado, tá? Quando um branco ele se pinta de preto, tá? Para querer ensinar o preto. Então, isso é muito delicado fazer isso. Mas no caso do maracatu cearense,
nós sabemos que a intenção é uma intenção positiva, uma intenção boa, não é uma intenção aí de honrar os ancestrais africanos, tá? Ok, então coroa aqui, né? Já citei a coroa, um estandarte lá atrás, certo? Escrito maracatu. Então é isso. Aqui essas vestes coloridas, esses vestidos coloridos, olha só, aqui as pulseiras, diversas pulseiras de pérolas, de todo tipo de, de miçangas, né? Então vamos lá. Para finalizar, então, antes de um adendo que eu vou fazer no final, vamos falar um pouco sobre os instrumentos musicais africanos e afro-brasileiros. Esse aqui é o agogô, tá? Que é um instrumento oriundo da cultura Yorubá, certo? Aqui eu escrevi com um I, lá naquele outro slide eu escrevi com Y, tá? Tem essas duas formas de escrever, de grafar, né? E inclusive aqui eu confirmei que não existe esse U depois do O, tá? Então é Yorubá. Yorubá. Então, voltando aqui para o agogô, é um instrumento típico aí da cultura Yorubá da África Ocidental. É composto por uma ou mais campanas de metal que são percutidas por uma baqueta de madeira, tá? Então, é um instrumento aí africano que foi trazido para o Brasil, tá? É característico aí de diversos gêneros musicais afro-brasileiros, tá? Como, por exemplo, o maracatu cearense faz muito uso do agogô, que é justamente... esse é o agogô mais comum, esse que eu trouxe nessa foto é o mais comum, que é constituído aí por essas duas campanas, ou dois sinos, tá? A gente pode chamar de sinos também, algumas pessoas chamam de cowbell, né? Que é o sino de vaca, traduzindo seria sino de vaca, que é semelhante ao sino de vaca, de fato. Mas em português a gente chama de sino mesmo, ou de campana, tá? Eu sempre prefiro utilizar aí termos na nossa língua, tá? Nós temos que utilizar a nossa língua o máximo possível, tá? Eu sou contra essa substituição de palavras que já existem na língua portuguesa por palavras em inglês, tá? Porque se a gente não preservar a língua portuguesa, quem vai preservar por nós, não é? Ok, então é isso. Então, com essa baqueta aqui, que é a mesma baqueta aí da bateria, tá? O instrumentista, não é? O executante, o usuário, ele segura aí nesse ferro que une as duas campanas e com a outra mão ele segura a baqueta e bate nas campanas, tá? Fazendo um som bem característico, bem forte, bem característico. Aqui nós temos então o ganzá, não é? Que é de origem africana e ameríndia, tá? Então é um instrumento aí afro-brasileiro, afro-nativo brasileiro, tá? Porque ele sofreu influência, a criação dele sofreu influência tanto aí africana como influência ameríndia. Então é uma espécie de chocalho em formato cilíndrico, tá? Nesse caso aqui, nessa foto eu trouxe um exemplo aí de um ganzá mais tradicional, feito aí dessa espécie de palha trançada, não sei, cipó trançado, alguma coisa assim, certo? E aqui nas extremidades parece ser coco, parece ser o coco cortado, talvez pintado de preto, ou invernizado com verniz escuro. E dentro nós temos sementes, muitas sementes, tá? Então o executante, aí, o instrumentista segura com as duas mãos, uma mão de cada lado e chacoalha aí o ganzá, tá? Nós temos ganzás mais modernos aí também, tá? Esse aqui que eu trouxe é bem tradicional. Temos aí ganzás de metal, não tão tradicionais, né? Que são mais comuns, tá? E aqui nós temos a maravilhosa alfaia, que é um instrumento brasileiro que consiste em um tambor de madeira com pele de couro. É frequentemente usado no maracatu, na ciranda e no coco, tá? Então aqui nós vemos aqui esse tambor aqui de madeira, tá? Bem colorido aqui, com pinturas aqui. De um lado a pintura da bandeira brasileira, tá? Do outro lado, me perdoem, mas eu não sei qual é a bandeira, tá? Eu não sei muitas bandeiras decoradas, mas pelas cores, eu não sei se é uma bandeira de algum país ou se é algum outro tipo de alguma bandeira que represente alguma outra coisa, mas pelas cores aí parece remeter à cultura africana, tá? Em cima temos uma estrela nessa pintura ainda, no meio temos o sol
e embaixo nós temos uma cruz vermelha. E aqui em cima, na parte superior do tambor, nós temos a pele aí de couro natural, tá? E duas baquetas de madeira, baquetas aí mais grossas, né? Mais pesadas de madeira, certo? E é um tambor trançado, certo? Nós podemos ver aqui essas cordas aqui trançando o tambor. Que é uma forma aí mais como é que eu posso falar? Mais tradicional aí de puxar a pele do tambor, tá? Essa pele tem que ficar bem esticada. E aqui, como penúltimo exemplo, acho que isso mesmo. Penúltimo exemplo de instrumento africano e ou afro-brasileiro, nós temos o xequerê, também chamado de abê, que é um instrumento musical de origem africana, composto por uma cabaça grande envolta por uma rede com miçangas, tá? No caso aqui, desse exemplo que eu trouxe, essas miçangas são búzios, tá? Também é comum miçangas de plástico, de outras substâncias, tá? Então aqui nós temos essa grande cabaça, uma cabaça bem grande, tá? Que nessa extremidade menor aqui, ela é cortada, tá? Ela é aberta. Nessa extremidade aqui, ela também é aberta, tá? Então é aberta nas duas extremidades, geralmente. E envolvendo aí essa parte maior da cabaça, nós temos essa rede aí, repleta de miçangas, tá? De búzios. Então como é que o xequerê é tocado, o abê é tocado? Você segura com as duas mãos e você chacoalha, tá? Você balança aí o xequerê e aí essas miçangas que estão presas nessa rede, elas batem na cabaça oca e aí fazem o som característico aí do xequerê, tá bom? E o último instrumento musical aqui, nós temos essa fotografia de 3 berimbaus de tamanhos diferentes. Talvez ficasse melhor no plural aí. Também conhecido como ungo, o berimbau é um instrumento de origem angolana, composto em um arco de madeira, um fio de aço e uma cabaça ressonadora. O berimbau é um instrumento característico da música de capoeira, arte marcial e dança afro-brasileira, tá? Então acho que todos conhecem a capoeira, tá? Uma arte marcial espetacular, tá? Na verdade eu não sei, eu me inquieto na verdade, e como a capoeira tem pouca visibilidade na mídia, tá? Eu acho que deveria ser muito mais presente. Aí fica o meu recado aí para os educadores físicos, para os pesquisadores aí de artes marciais, para quem pretende fazer educação física aí. Se tem algum aluno aí do ensino médio meu ou aluna que pretende fazer aí faculdade, né, superior, graduação em educação física, fica aí minha sugestão de pesquisar, ter esse objeto de pesquisa capoeira, né? Que é uma arte marcial espetacular, tá? Não é só arte marcial, ela também é dança, ela também tem música característica, ou seja, é de uma riqueza cultural enorme, tá? E eu não entendo porque a capoeira não é mais presente aí no mundo do MMA, tá? Não entendo mesmo porque se é um descaso mesmo aí dos treinadores de MMA, que não sei porquê, se é uma espécie de preconceito de achar que a capoeira é arte marcial, é uma arte marcial de menos proveito do que as outras, do que o jiu-jitsu, do que outras. Na verdade, eu tenho certeza que não, tá? Então fica esse meu recado aí também, se alguém aí é treinador de MMA ou pretende ser lutador de MMA ou lutador aí, também fica esse meu recado aí da importância da capoeira, tá? Ela é importante não só como luta, como arte marcial, mas é importante como cultura, como música, tá? Ela é muito importante, é uma riqueza cultural enorme, certo? Então aqui nós temos esses berimbaus, tá? Como eu já expliquei no texto, com essas cabaças aqui no final, que elas ressoam o som, tá? Elas servem como ressonadores, que ficam, elas são abertas do outro lado, da outra extremidade, e aí o tocador do berimbau ele encosta na sua região, geralmente na região do abdômen, tá? Para fechar a cabaça, né? Para ficar o som mais abafado, e aí ele encosta e desencosta para ter a opção desses dois timbres, né? Timbre fechado e timbre aberto. E aí nós temos esse arame aqui, tá? Esse fio de aço aqui, a corda é um fio de aço, é um arame,
preso nas duas extremidades, tá? Fica parecendo um arco mesmo, de um arco e flecha. E aí, com uma mão, o tocador segura o berimbau, e segura o berimbau e aquela pedra, né? Aquele seixo que ele encosta na corda de aço. E com a outra mão ele segura a baqueta, né? Que é um palito de madeira. Segura a baqueta e também muitas vezes segura ao mesmo tempo a baqueta e o cachixi. Ficou faltando o cachixi aqui para mostrar para vocês. É uma espécie de chocalho aí, feito de sementes. Dentro são sementes e é uma espécie de parece uma bolsinha assim pequena, de palha trançada, tá? E o fundo geralmente de coco, tá bom? Então é isso. Tem um timbre bem característico. Acho que todos vocês conhecem o timbre do berimbau, né? Eu queria fazer uma observação aqui. Na aula passada eu fiz uma observação, um adendo, né? Numa tentativa de, como é que eu posso falar? Desconstruir preconceitos, né? Desconstruir racismos, tá? Para quem já tem esses preconceitos construídos, né? Ou para quem nunca abordou do assunto, nunca ouviu falar, então eu vou abordar agora. Vou tentar abordar de uma forma o mais não racista possível, o mais esclarecedora possível, tá? Que assunto é esse? É o sacrifício animal, certo? Então, primeiro eu vou ler o texto, depois eu vou falar um pouco sobre. Algumas religiões de matriz africana fazem uso de sacrifício animal. Então, essa primeira frase é o motivo por que estou trazendo esse assunto aqui para essa aula, certo? Porque nós abordamos aí as religiões de matriz africana, tá? Então, algumas pessoas aí já remetem, quando fala de Umbanda, de Candomblé, algumas pessoas já pensam aí nesses sacrifícios animais, tá? É importante ressaltar que sacrifícios animais estão presentes desde o início da humanidade. Afinal, nos alimentamos de outros animais. Nós comemos animais, né? Nós nos alimentamos de boi, de vaca, de frango, de galinha, de diversos animais, de porco. Esses sacrifícios têm uma conotação ritual e espiritual, geralmente antecedendo o consumo do animal pela comunidade, tá? Então, esses sacrifícios, eu estou falando dos sacrifícios aqui de uma forma generalizada, tá? De todos, não só os realizados pelas pessoas praticantes das religiões de matriz africana, mas eu estou falando dos sacrifícios de forma geral. Então, eles geralmente antecedem, né, o consumo do animal. Ou seja, primeiro é feito o sacrifício e depois as pessoas consomem o animal, as pessoas comem o animal, né? A comunidade aí dessa cultura, dessa etnia, desse povoado, ela come esse animal que foi sacrificado, tá? Então esses sacrifícios, antigamente, né? Isso era muito mais presente, isso era muito mais comum, tá? Quanto mais remoto o tempo, mais comum isso era. No início, praticamente todas as culturas faziam esse sacrifício nessa conotação aí, religiosa, nessa conotação ritual e espiritual, tá? Depois é que isso foi perdendo esse contexto aí religioso. Eu vou já falar sobre isso. No Antigo Testamento, podemos verificar como os judeus faziam sacrifícios, o que ainda é praticado por algumas comunidades mais tradicionais. Então, e para quem... eu sempre trago aí essa parte bíblica, porque a maioria de nós somos de religiões aí cristãs, que fazem uso aí da Bíblia, né, do Novo e do Antigo Testamento, ou como é chamado por alguns, da primeira e da segunda aliança, né? Então, judeus também faziam sacrifício animal, tá? Inclusive, ainda existem judeus que fazem sacrifício animal, os que vivem nas comunidades mais tradicionais, certo? Então, nós temos aí no Antigo Testamento aí instruções de como fazer esse sacrifício animal, tá? Inclusive, os judeus faziam sacrifício no templo, né? No templo de Jerusalém, sacrificavam o animal, derramavam o sangue ao redor do altar. Eu não vou saber exatamente aí as instruções de cor, tá? De memória, tá? Para quem quiser verificar, pode checar lá no Antigo Testamento. Eu não pus aqui a citação especificamente, tá? Mas está lá presente. E é isso. Inclusive tem os judeus praticavam, né, e ainda praticam, alguns deles, o holocausto, né, que é justamente o sacrifício aí do animal por incineração quase completa do animal. Então eles ateiam fogo no animal,
não é? Então isso existia e existe até hoje, tá? Em diversas culturas. Isso não... O que eu estou querendo demonstrar com isso? Que isso não é exclusivo das religiões de matriz africana, isso não é exclusividade, tá? Isso existe em diversas culturas, em diversas religiões. Atualmente, apesar do sacrifício ter perdido seu caráter religioso, ele é praticado todos os dias nos açougues e nos abatedouros, pessoal. Então nós temos que ter consciência disso, tá? Apesar aí do sacrifício animal ter perdido esse caráter religioso, né? Ele ter saído dos templos, ter saído aí dos locais aí de cultos religiosos, né? Eles ter perdido esse sacrifício, essa conotação, esse sentido religioso, né? Então, antes, né? Antes, e algumas religiões ainda que existem até hoje, sacrificar o animal era tido como algo sagrado, era tido como algo, como é que eu posso falar? Algo que deveria ser feito para as entidades sobrenaturais, para os deuses. Então você sacrificava o animal, aí fazendo uma reverência aos deuses, agradecendo aos deuses, né? Pedindo perdão ao animal, que é nosso irmão, e sacrificando para os deuses, para deixar os deuses felizes, tá? Então isso acontecia muito mais antigamente, ainda acontece em muitas religiões hoje em dia, tá? Como as religiões que eu citei, certo? Então não é algo exclusivo de religiões de matriz africana, tá? Nós temos que respeitar, tá? Nós temos que respeitar isso, porque é uma tradição cultural aí secular, muito antiga, tá? Remonta aí a culturas bem antigas. Então temos que respeitar, tá? Concordando ou discordando dessas práticas, você tem que respeitar, certo? É nosso dever respeitar. Mesmo porque poucos de nós, creio que nenhum aluno meu, nenhuma aluna minha seja vegetariano ou vegano, tá? Então aí talvez, né? Quem tenha aí, como é que eu posso falar? Quem tenha autoridade para criticar isso sejam os vegetarianos e os veganos, né? Talvez, eu ainda falo talvez assim de forma muito receosa, tá? Porque os vegetarianos e os veganos não se alimentam de animais, certo? Então, por mais que você seja de uma religião que não faz sacrifício animal, você está se alimentando de animais que foram abatidos. Não foram abatidos em contextos religiosos, né? Foram abatidos em açougues e abatedouros. Então esses animais estão sendo mortos, tá? Todo dia a gente se alimenta de animais que foram sacrificados. Você só não viu esse sacrifício, você só não participou de um ritual com esse sacrifício, tá? Mas esses animais estão sendo sacrificados da mesma forma, certo? Talvez de uma forma aí até mais, como é que eu posso falar? Uma forma mais mundana, né? Porque não tem esse contexto religioso. Então é isso, pessoal. Agradeço aí. Aqui fica os créditos aí de quem criou esse template, né? Que eu sempre deixo. Então agradeço aí quem ouviu essa aula toda. Ficou um pouco extensa porque são assuntos muito importantes, tá? Assuntos delicados às vezes. E na próxima aula nos vemos aí então fazendo aí essa maravilhosa apreciação musical, tá? Não deixem de assistir, é muito importante. E é isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima.